Ok, bora fazer uma viagem no tempo? Para uma era onde a palavra computador não tinha nada a ver com o aparelhinho que a gente carrega no bolso, sabe? Significava uma máquina gigante, barulhenta e cheia de luzes piscando. Bem-vindos então à era das válvulas. Pensa bem, esquece o notebook por um segundo. Agora, imagina um computador, um só, com um peso de, sei lá, uns 5 elefantes. É isso mesmo, 30 toneladas. Parece uma loucura, né? Mas por um bom tempo essa foi a realidade da computação. A gente está falando da primeiríssima geração de computadores, sabe? Lá no comecinho de tudo. Máquinas pioneiras que literalmente ocupavam salas inteiras e foram pontapé inicial para essa revolução digital toda que a gente vive hoje. E o grande protagonista dessa história toda, o exemplo mais famoso dessa geração, tem nome, viu? ENIAC. É nesse gigante que a gente vai focar agora. O nome completo, olha só, já impressiona. Electronic Numerical Integrator and Computer. É o ENIAC. E ele não foi só mais um computador, não. Ele foi o primeiro gigante eletrônico digital de grande escala. Uma verdadeira maravilha da engenharia para a época. E para entender o ENIAC, a gente precisa entender o contexto, né? Ele nasceu de uma necessidade urgente, em plena Segunda Guerra Mundial. Foi criado em 1945, lá nos Estados Unidos, com um propósito muito específico: fazer cálculos balísticos complexos. O que é isso? Basicamente, calcular a trajetória de projéteis de artilharia. Uma coisa que, na mão, levava dias e era, super crucial para ter precisão no campo de batalha. Lembra daquele peso que eu falei? Então, 30 toneladas. É isso mesmo. É tipo o peso de um caminhão de carga, daqueles grandes, lotado. Esse era o tamanho físico da inovação na época, uma coisa monumental. E para dar vida a esse monstro de metal, precisava de mais de 17 mil válvulas a vácuo. Pensa nessas válvulas como se fossem interruptores, meio parecidas com lâmpadas antigas, sabe? Elas controlavam a eletricidade, ligando e desligando para representar os zeros e uns da computação. Agora, tenta imaginar. 17 mil dessas lâmpadas acesas ao mesmo tempo, numa sala só. A complexidade, o calor que isso gerava e a chance de uma delas queimar a qualquer momento. Era um negócio absurdo. E olha só ele aí, o gigante em pessoa. Depois de falar dos números, a imagem fala por si. O ENIAC não cabia numa mesa, gente. Ele era a própria sala. Um emaranhado de fios, painéis e, claro, milhares daquelas válvulas, todas lá, iluminando o caminho para o futuro. Só que essa máquina incrível tinha uma personalidade dupla, digamos assim. Por um lado, era um gênio, revolucionário. Mas por outro, era um gigante cheio, mas cheio de problemas. Vamos começar pelo lado genial da coisa. O que fazia dessa máquina algo tão revolucionário para o seu tempo, afinal? Olha, as vantagens eram inegáveis. A velocidade de cálculo, absurdamente maior do que qualquer coisa feita na mão. Foi um salto tecnológico gigantesco, que permitiu automatizar processos que antes, levavam semanas. Isso impulsionou a ciência e, o mais importante, serviu de base para todos os computadores que vieram depois. Essa citação aqui resume perfeitamente o impacto. Olha só. Foram um grande avanço tecnológico, permitindo a automatização de processos e contribuindo significativamente para pesquisas científicas. Ou seja, não eram só calculadoras gigantes, eram ferramentas que mudaram o jogo da pesquisa e da automação de um jeito que ninguém nunca tinha visto. Ok, agora vamos virar a moeda e olhar o lado B da história, o lado problemático do gigante. E era um lado assim tão dramático que já explica por que a gente não vê mais máquinas desse tipo por aí. As desvantagens eram gritantes. O tamanho não era impraticável, ocupava salas inteiras. O consumo de energia era uma coisa astronômica. E o calor que isso gerava era um problema constante. E tem mais, a manutenção era um pesadelo. Sempre tinha alguma válvula queimando. E o custo, para construir e para operar, altíssimo. Essa comparação aqui coloca tudo em perspectiva. Olha só a diferença. O que antes enchia uma sala inteira, hoje, cabe no nosso bolso. Aquele consumo de energia absurdo virou uma bateria eficiente. E o custo, que era proibitivo para quase todo mundo, hoje é super acessível. A diferença é brutal. Então, fica aquela pergunta, né? Se tinha tanto problema, por que essas máquinas são tão, mas tão importantes para a história?
A resposta é bem simples, na verdade. Eles foram o primeiro passo. Quando a gente olha para essa evolução, fica muito claro. Sem esses gigantes desajeitados, cheios de problemas, a gente simplesmente não teria os aparelhos elegantes e superpoderosos que temos hoje. Eles foram o ponto de partida. Tinha que começar por ali. E a grande virada, o passo que resolveu os maiores problemas da primeira geração, foi a invenção do transistor. Essa pecinha minúscula permitiu que os computadores ficassem menores, mais baratos, mais rápidos e, principalmente, muito mais eficientes com a energia. Foi a chave para tudo ficar pequeno, para a miniaturização. E essa é a grande lição, no fim das contas. Apesar de todos os defeitos, de todos os problemas, essa primeira geração é o marco zero da computação moderna. Foi a partir desses gigantes que a tecnologia começou a evoluir de um jeito exponencial e que tornou possível o mundo que a gente conhece hoje. Aqueles gigantes barulhentos com milhares de válvulas deram o primeiríssimo passo de uma jornada incrível. E isso faz a gente pensar, né? Qual será o próximo grande salto tecnológico que daqui a uns 70 anos vai parecer tão primitivo quanto o ENIAC parece pra gente hoje em dia?